Hoje o conteúdo está espetacular. Hoje vamos falar sobre audiência telepresencial, sobre como se comportar, sobre como seu cliente deve se comportar, sobre como as testemunhas devem se comportar, o que você pode fazer para tudo dar muito certo e você conseguir conquistar o resultado almejado no seu processo. Bom, primeira lição, iluminação, né? A iluminação tem que estar de frente. Se a iluminação estiver aqui atrás, vai dar um efeito na câmera e eu vou ficar toda escura, ninguém vai me enxergar. Então, essa é o primeiro grande truque, grande ensinamento que você precisa avisar as pessoas que vão participar da audiência. Esteja num local com uma boa iluminação, de preferência iluminação natural. Como eu estou aqui agora, de frente para uma janela, a iluminação é totalmente natural. Se não for possível a iluminação natural, tem os ring lights. Tem um desse daqui, ó, também, ó, super salva. Coloca no celular também, quando tá escuro. Ajuda bastante. É muito importante, a iluminação faz toda a diferença. E não é só pra fazer um videozinho no TikTok, na rede vizinha, né, não pode falar. É importante pra audiência também. O juiz precisa enxergar a expressão das partes, a expressão das testemunhas. O corpo fala, né, gente? Uma das grandes críticas aí da audiência telepresencial é que o juiz não tem acesso à expressão corporal. Então, se a pessoa tá num ambiente iluminado, vai favorecer para que o juiz enxergue melhor essa pessoa. Então, esse é o primeiro grande ensinamento aí sobre iluminação. O que mais que é diferente, né, da audiência de presencial e audiência online? Vestimento é diferente? Não. A gente tem que estar bem vestido, tanto quanto estivesse presencial, tá? Não. Inclusive, eu já tive um caso, né, que a pessoa atendeu ali a chamada ali da audiência no banheiro, tomando banho, gente. Olha, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Não pode, tá? Tem que estar devidamente uniformizado. Se for advogado, tem que estar com terno e gravata. Se for advogada, evitar alcinha, né? Evitar um decote muito ousado, uma roupa mais formal, né? Como exige a profissão. Então, por exemplo, eu aqui tô com uma baby look, coloquei um terninho em cima e pronto. Estou pronta para uma audiência telepresencial. Ninguém precisa saber que eu estou de pantufas nos pés. Não tem problema. O salto a gente não precisa fazer, tá bom? Mas a gente precisa estar bem apresentável. Ah, posso ficar de shortinhos? É melhor não. E se você precisar levantar? Eu, por exemplo, tô aqui com a porta do meu escritório fechada. Mas e se meus filhos me pedem alguma coisa, eu preciso levantar? A gente já viu alguns memes circulando na internet de desembargador com uma samba canção, né? Já pensou? A audiência é pública, fica gravada. Não vai ser legal, né? Esse tipo de imagem. Então, seja com a roupa adequada, tá bom? Essa é uma questão que é igual à audiência presencial, tá? Só o sapato que não precisa. E aí você me pergunta, juiz marcou audiência online. Eu não quero participar. Eu sou obrigado? Eu prefiro audiência presencial. Então, eu já tive casos em que o juiz só aceitou a redesignação porque houve uma justificativa plausível para que houvesse a impossibilidade da realização da audiência online, que foi, naquele caso específico, que as testemunhas estavam no mesmo ambiente, então poderia haver a contaminação da prova. E aí, diante disso, somado aos fatos em que eu já tinha tido um problema pessoal com outro advogado, da outra parte, né? Já tinha acontecido uma questão de discussão, né? Eu informei o juízo que não havia confiança, né, entre as partes e que provavelmente a testemunha ali no meio ambiente poderia
estar sendo orientada com as respostas, então seria melhor que essa audiência fosse realizada de forma presencial. E aí, neste caso específico, a juíza acabou redesignando e a audiência foi presencial. Do contrário, só porque quer ser presencial, o juiz não vai redesignar. Agora, se na hora da audiência telepresencial, o juiz está vendo que a parte está tentando conectar, por alguma impossibilidade técnica, está caindo a internet, algo do tipo, aí ele vai redesignar. Mas do contrário, não. Né? Simplesmente porque quer, não vai acontecer. Bom, a audiência telepresencial, ela começou com a pandemia? Na verdade, não. Ela começou um pouquinho antes. Já havia a previsão de oitiva à distância, principalmente em cartas rogatórias, para que não houvesse deslocamento, né, de testemunhas que vivem em outro país. Mas com a pandemia houve uma aceleração e hoje em dia cerca de 90% das audiências aqui do escritório são realizadas de forma telepresencial. Pessoalmente, eu ainda prefiro a audiência presencial quando eu preciso fazer provas no processo, porque as testemunhas não falam apenas com palavras, elas falam com gestos. Né? E aí, eu sempre falo, eu advogo para quem tá certo. Eu advogo para empresa ou, na grande maioria das vezes, né, algumas vezes para funcionários, para quem tá certo. E aí, quando a gente vai na frente do juiz, com todas as pessoas na frente do juiz, o juiz tem mais condições de verificar quem tá mentindo, verificando quem tá nervoso, quem tá tremendo, quem fica assim com a mão, coisas que pela audiência online não é possível verificar. Outra questão, que é importantíssima, como a gente vai se comportar numa audiência telepresencial. A gente tem uma conduta ética, né? Durante a reunião de audiência, né, normalmente aqui no TRT de São Paulo é pelo Zoom, mas em alguns outros TRTs eles podem usar o Cisco Webex, podem usar o Google Meet, eu já vi utilizando Teams, enfim, cada tribunal vai utilizar a plataforma que melhor entender, né? E aí, o que eu costumo fazer? Antes da audiência, eu marco uma reunião de teste com as partes e as testemunhas para já ensinar as partes onde fica o botãozinho do microfone, onde fica o botãozinho da câmera, porque durante a reunião é importante manter o microfone desligado para evitar interferência. Por exemplo, estou aqui agora, minhas crianças hoje estão em casa porque hoje está todo mundo doente. Quem me acompanha nos stories viu que ontem, quando eu estava fazendo sustentação oral, o cachorro começou a latir. Imagina se não é minha vez de falar, se o cachorro começa a latir, atrapalha o outro colega. Então, não pode, por uma questão de ética, se não é a sua vez de falar, você não vai deixar o microfone aberto, você vai deixar o microfone fechado, tá? Então, é interessante você já ensinar o seu cliente e as testemunhas onde fica o botãozinho de deixar desligado, né, o microfone, onde que deixa a câmera ligada, para que não tenha nenhum problema, né? Peça para que cada um fique num ambiente separado. Eu já vi juiz pedindo para virar a câmera 360 graus para confirmar se a pessoa está sozinha de fato no ambiente, principalmente testemunha. Tá? A parte ainda pode estar no escritório do advogado, mas a testemunha tem que estar sozinha, né? Porque senão, imagina, o juiz pergunta alguma coisa e fica alguém do lado. Responde que sim, responde que não. Não dá, né? É importante também pedir para as partes e para a testemunha estar com um documento de identidade, porque é muito comum pedir para apresentar o documento de identidade na câmera, né, da reunião, para poder comprovar a identidade da pessoa, né? Com os advogados, até que nem sempre, mas às vezes precisa apresentar o OAB também, tá? Mas quando tem cadastro, às vezes só com o número da OAB eles já pedem. Doutora, como é possível assistir audiência online? É aberta ao público? A Bia Cavalcante pergunta. Olha, eu já consegui entrar numa audiência online que não era minha. Vou te contar como que eu fiz. Dentro do aplicativo JTE, que é da Justiça do Trabalho, você consegue enxergar a pauta da audiência, né?
E aí tem o número do processo. Quando você entra no processo dentro do PJE, tem o link da audiência. E aí você consegue entrar naquele link e acessar a audiência anterior. Mas na prática o juiz não vai deixar a gente assistir. Sabe por quê? Ele vai dizer que vai tumultuar a audiência. Que muita gente assistindo pode prejudicar, pode interferir. Enfim, a audiência é pública, é possível sim assistir, tá? E dá para assistir dessa forma. Também é possível você, conhecendo algum advogado, disponibilizar o link para você. Eu já fiz isso com advogados colegas aqui do escritório. E aí eles entraram junto comigo e na hora de eu me qualificar, eu falei, olha, essa pessoa está comigo e vai apenas acompanhar a audiência. E aí não apareceu o nome dele na ata em lugar nenhum e ele ficou assistindo. Também é possível fazer dessa forma. Na audiência telepresencial, normalmente o servidor, né, que monitora, que tem a administração da sala online, ele coloca as testemunhas numa sala à parte, num lobby, né? E depois ele vai chamando uma a uma na hora de dar o depoimento, tá? Então, é importante as testemunhas ficarem atentas ali, imagina, e prestarem atenção no que tá acontecendo, não ficarem conversando com outras pessoas. Eu já vi testemunha sendo desqualificada porque mentiu dizendo que estava sozinha no ambiente na hora que o juiz pediu para fazer a volta, né, aquele giro de 360 graus, viu que tinha uma pessoa na sala, aí, mas é meu marido, não tem nada a ver com a empresa, e aí perdeu toda a credibilidade, tá? Como eu falei para vocês, antes da audiência, façam sempre uma chamada teste, né, com o cliente, na mesma plataforma que vai ser a audiência. Então, o Zoom, por exemplo, que é o utilizado pelo TRT aqui de São Paulo, ele tem aquela pegadinha de conectar o áudio, né? E aí o pessoal sempre trava ali. E aí eu sempre acalmo já a pessoa, porque a testemunha e a parte já chega nervoso, tal como chegaria se fosse presencial. Eles nunca participaram de uma audiência. E aí a gente vai conversar com eles, olha, toda aquela questão que eu já falei com vocês em outras lives e vou continuar falando no decorrer das próximas, a gente vai repetir, mas aproveita este momento para ensinar onde que é o botãozinho. Olha, fica tranquilo, você não tem que mexer em nada. O único lugar que você precisa mexer é no microfone. Deixa no mudo. Na hora que você for falar, você libera o mudo e pronto. Porque como ele só vai entrar na hora que ele for falar, ele já deixa ali habilitado. Quando terminar o depoimento, ele simplesmente sai da sala, né? E tá tudo certo. Às vezes tem um chatzinho também. Tem alguma dúvida, alguma coisa, dá pra conversar no chatzinho diretamente com o servidor. Teve um caso que eu conversei com a juíza pelo chat. Eu precisava contraditar uma testemunha e eu precisava indicar o motivo exato da contradita, mas eu não podia falar na frente da testemunha o porquê eu estava contraditando, senão evidentemente ela ia negar. E aí eu coloquei no chatzinho, a juíza leu e fez as perguntas de uma outra forma. E deu tudo certo, eu consegui fazer a contradita que eu precisava. Me conta aqui, vocês já passaram por alguma situação estranha em audiência? Eu ontem passei aqui pelas minhas cachorrinhas latindo, bem na hora que eu abri o microfone para fazer sustentação oral, elas começaram a latir. Também já passei pelos meus filhos me interrompendo bem na hora que eu vou falar. Vocês já passaram por alguma situação assim? Sabe uma outra coisa que eu costumo fazer? Principalmente para que meu público basicamente é feminino, né? Eu sempre entro assim, oi, boa tarde, excelência, bom dia, olha, peço desculpas, mas hoje meus filhos estão em casa. Então, se porventura eu for interrompida, desde já te peço a compreensão, porque estão doentes, porque estão de férias, enfim, o motivo que for. E aí eu já conquisto a empatia da juíza ou do juiz, e graças a Deus até hoje eu nunca tive nenhum problema, nenhuma grosseria do magistrado. Ao contrário, já tive juízes que chamaram meus filhos para falar, nossa, é o que você quer ser quando crescer, e conversaram com eles. Foi uma situação bem legal, assim, bem bacana.
Vocês já passaram por algo do tipo, alguma situação constrangedora, alguma estante de livro caiu em cima de vocês, algum filtro? Uma vez eu vi uma história de uma advogada que fez a audiência inteira com filtro de palhaço e não tinha visto. Bia, doutora, desculpa a pergunta, imagina, o canal tá aberto para fazer perguntas mesmo. Existe um lado certo de sentar na sala da audiência? Reclamante e reclamada? Existe. Na Justiça do Trabalho, aqui em São Paulo, qual TRT que você tá, Bia? Responde pra mim se você tá em São Paulo também. Aqui em São Paulo, quando você entra na sala de audiência, se o juiz estiver na sua frente, o reclamante vai sentar à direita e a reclamada à esquerda. Ou se você estiver olhando pela perspectiva do juiz, né, o juiz vai estar com o reclamante à esquerda e a reclamada à direita, tá? Então depende aí da disposição do seu ponto de vista. Aqui em São Paulo, na Barra Funda, normalmente as salas, na Barra São Paulo, é isso. Barra Funda, você entra de frente para o juiz. Então, quando você entrar do lado direito é o reclamante, do lado esquerdo é a reclamada. Zona Sul e Zona Leste, alguns juízes sentam um pouquinho de ladinho. Mas aí você lembra da Barra Funda, se imagina de frente, né, para o juiz, lado direito do reclamante, lado esquerdo da reclamada. Por que eu gosto de frisar que em São Paulo é assim? Porque eu já fui para outros TRTs, se não me falha a memória, a Paraná, TRT 9, ao contrário. E eu sentei ao contrário. E aí, quando eu cheguei, a juiz falou, mas tá pelo reclamante? Eu falei, não, tô pelo reclamado. Doutora, aqui é o lado da reclamante. Mas em São Paulo não é. Ele em São Paulo é o contrário. Desculpa. E aí, tudo bem. Sentei do outro lado. Então, tudo bem. Uma outra questão, se você tá em dúvida, deixa a outra parte entrar primeiro. Esse é um macete de ouro, né? Pode entrar primeiro, doutora. Deixa a outra parte sentar e você senta do outro lado. Tá tudo certo também. Mas, lembra disso. Quando você entrar na sala de audiência, o juiz vai estar à sua frente. O reclamante vai estar do seu lado direito e a reclamada do seu lado esquerdo. E aí não tem mais erro. Tá bom? Espero que você lembre-se disso quando for fazer a sua audiência. E aí, pessoal, alguém tem mais alguma história? Tô tentando lembrar aqui alguma outra situação que aconteceu, porque a gente aprende não só com os nossos erros, a gente também aprende com os erros das outras pessoas. Lembrei de uma história do microfone aberto. O microfone aberto pode te colocar numa saia justa. Já aconteceram várias, né? Microfone aberto, compartilhamento de tela, né? Tem até memes por aí, né? Você quer falar mal alguma coisa da outra parte, esqueceu o microfone aberto e aí o áudio vazou. Ou seu celular tocou, ou você quer falar de acordo e esqueceu de colocar o microfone no mudo. Então, você precisa tomar bastante cuidado com o microfone, tá? Muito cuidado. Eu gosto de usar um fone de ouvido, um headset, que tem um microfonezinho assim, que daí coloca pra cima. Quer dizer, eu coloco no mudo 2 vezes. No mudo no aplicativo e o mudo no headset. Pra evitar aí de vazar um áudio. Um colega aqui, o Dr. Leandro Leão, ele contou que uma vez ele teve uma situação inversa. Ele fez um despacho para falar sobre uma sustentação oral e ele falou durante acho que 5 minutos, 10 minutos e depois já tinha falado bastante, aí falaram, doutor, o seu microfone tá no mudo. Aí ele teve que começar tudo de novo. Então tem que, assim, é uma regra de ouro, olhar o microfone, falar com o microfone aberto. Link da audiência, gente, deixa o link da audiência na hora que falta 5 minutos para começar a audiência, o link desaparece. Deixa ele facinho. Manda no WhatsApp, coloca no Google Agenda. Se você usar um sistema informatizado para poder controlar os processos, deixa na agenda desse sistema também. Mas para que eu vou colocar esse link em um monte de lugar? Coloca.
coloca, porque na hora da audiência você vai ficar um pouco nervosa, um pouco ansiosa. Você não vai lembrar qual foi o lugar que você deixou o link. E aí você tá com pressa, qualquer lugar que tá, o primeiro lugar que apareceu o link, você já clica e entra, tá? Então, deixa o link pronto em todos os lugares possíveis e imagináveis. Manda pro cliente, pede pro cliente compartilhar com a testemunha dele. Não perde o link da audiência. Gente, se vocês não entram no link da audiência, vocês perdem o processo. Né? A menos, é claro, que a audiência esteja atrasada, né? Mas aí é apostar na loteria. Tá? A regra é que você tem que estar no horário. Eu até peço pra entrar ali com 5 minutos de antecedência. Eu prefiro ficar 5 minutos olhando no computador a correr o risco de perder a audiência. Né? Assim como a audiência presencial a gente pede pra chegar meia hora antes, a audiência telepresencial a gente pede pra entrar 5 minutos antes. Tá bom? Na hora do depoimento pessoal, ou até no depoimento da testemunha, eles podem ler? Ah, vamos aproveitar que a audiência é online? Eu vou fazer um roteirinho e você lê. Pode? Lógico que não, né? Eu já impugnei o depoimento de uma testemunha que nitidamente estava lendo. E, pra mim, ela recebeu uma mensagem e estava lendo aquela mensagem. Porque sabe quando faz barulhinho de mensagem? Assim, ela olhou pro lado e começou. Ai, porque fulano entrava a tal hora, porque não sei o quê. Então, não pode ler. Ó, tenta falar olhando pra câmera, que nem aqui. Eu tô olhando aqui pra vocês, tô olhando pra câmera, né? Se eu estiver olhando pra cá, tô olhando pro computador. Tô olhando pra câmera do computador. Se eu estiver olhando pra cá, tô olhando pra câmera do celular. E se eu estiver olhando pra cá, eu tô olhando pra uma outra tela. Vocês vão perceber. Vou olhar pra baixo, tô vendo uma anotação. Estava sendo guiada por alguém, com certeza. Mas é o que mais acontece. E é por isso a crítica tão grande à audiência telepresencial. Porque não tem ninguém olhando. A gente não sabe se a pessoa tá com o WhatsApp web aberto do lado, recebendo informações de alguém. É muito complicado. A gente tem que ter atenção triplicada, não é nem redobrada, é triplicada. Pedir para eu pessoalmente peço para os meus clientes e para as testemunhas ficarem com as mãos livres, assim que nem eu tô aqui agora conversando com vocês. Para ninguém falar que tá fazendo outra coisa, para não dar margem de nulidade. Porque pensa, se a outra parte, se a outra testemunha tá assim, tá lendo, a audiência telepresencial gera insegurança, principalmente. Ah, ela tá lendo. Se ela tá lendo, aquela prova é nula. Percebe? E aí, você também pode aproveitar isso para você impugnar a prova da parte contrária. Então, olha só. O que eu tô ensinando aqui para vocês serve para os dois lados. Serve para vocês se prepararem para fazer o certo e servem para vocês estarem preparados para impugnar a prova da outra parte que por algum motivo não deu certo. Como foi que atuou no caso da pessoa ler? Aí eu falei, excelência, pela ordem, a testemunha está lendo. E aí a juíza interrompeu a audiência, relembrou que ela tá ali com a obrigação de falar a verdade, questionou se ela estava lendo, ela ficou toda nervosa, disse que não estava lendo. No final, a sentença desconsiderou o depoimento dela, porque saiu na sentença dizendo que o depoimento da testemunha era contraditório e não merecia credibilidade. E foi contraditório em N coisas, assim, não foi só o que estava lendo. Então, realmente aconteceu isso, e isso foi só mais um ponto que deu a informação para o juiz que ela não merecia credibilidade. A audiência eu sempre falo, é o auge. É o lugar onde você pode ganhar ou perder o processo. Eu tô partindo do pressuposto que você fez a mais bela tese, que você escreveu tudo correto. Tanto a inicial quanto a defesa tá linda, maravilhosa, digna de livro, best-seller. Se na audiência você não se comportou certo, sua testemunha fez alguma coisa errada, acabou.
Você perde o processo. Ah, mas meu cliente estava certo. Mas na hora da audiência ele leu. O juiz não vai acreditar nele. Adiantou o quê? Então, a audiência é o momento mais importante do processo. Eu falo que é minha grande paixão. O que eu mais amo no processo é fazer audiência. E você tem que estar 100% conectada, 100% antenada. Você tem que prestar atenção no que a outra parte está fazendo, no que a outra testemunha está fazendo. Olha só que eu lembrei. Só que daí não era telepresencial. Eu vou contar agora, vou dar um spoiler, mas eu conto com mais detalhes na quinta-feira que eu vou falar de audiência presencial. Mas eu tava numa audiência que era presencial e a testemunha começou a mandar mensagem para a advogada que estava na mesa fazendo a audiência. A testemunha já tinha sido ouvida e estava interferindo no depoimento da outra testemunha. Esse caso era para ter sido audiência telepresencial e eu pedi para que fosse presencial. Eu vou contar melhor essa história quinta-feira. E essa pessoa estava atrás de mim. E eu tive que ver. Na hora da audiência, ela estava com o celular assim. Eu não tenho celular aqui agora. Vou pegar a calculadora. Tava com a calculadora assim, com o celular, olhando. Presencial, hein? Tava com o juiz perguntava, ela tava assim, escondidinho, lendo as informações. Excelência, pela ordem. Tá com o celular na sua frente, lendo, você não vai falar nada. Imagina se é online. Se presencial tá assim, imagina online. Então, é o principal. Uma coisa que eu gosto de falar, quando a gente tá fazendo audiência online, tem uma grade de visualização. No Zoom, você tem a opção de ver, acho que 3 janelinhas, quem tá falando e mais 2. E você pode ampliar aquela janelinha e ver mais pessoas. Abre. Olha todo mundo. Fica olhando todo mundo. Você vai ver a reação do reclamante quando as próprias testemunhas dele tá falando alguma coisa que é contra o reclamante. Você vai ver a reação da reclamada quando as próprias testemunhas dela tá falando alguma coisa contra ela. Você vai ver a reação do juiz. Você vai perceber tanta coisa. Abre a janelinha. Olha todo mundo. Inclusive, uma vez eu tava conversando com um juiz, colega meu, e eu perguntei, você tem o hábito de abrir a janelinha? Aí ele falou, não. Eu falei, abre. Abre, porque a gente vê a testemunha falando e a reclamante falando junto. Não pode. Abre e pede pra constar. A Fátima tá falando aqui, ó. Verdade, tem que ter convicção e firmeza para não deixar dúvidas da afirmação. É por isso que é tão importante falar olhando para a câmera. Equivale a falar olhando nos olhos. Transmite sinceridade. E é importante. Eu, pelo menos, quando falo com as minhas testemunhas, com os meus clientes, eu falo, olha, você tá vindo aqui para falar a verdade. Quem sabe o que aconteceu é você. Não sou eu que vou te falar o que aconteceu. Só presta atenção para não cair em pegadinha. Sabe uma coisa que é importante? Vou compartilhar com vocês uma lição de ouro. Vou entregar o ouro aqui para vocês hoje, hein? Todo mundo aqui sabe. Se não sabe, eu vou contar agora. A dinâmica de audiência funciona assim. O advogado pergunta para o juiz e o juiz pergunta para quem está sendo ouvido. Só que, para evitar que as pessoas combinem perguntas e respostas, o juiz às vezes inverte a pergunta. E aí eu sempre dou esse exemplo aqui, ó. Vou pegar minha garrafinha aqui para dar o exemplo. E eu faço isso antes da audiência, tá? Eu falo para as testemunhas o seguinte, olha, quem sabe os fatos é você. Existem várias maneiras de se perguntar a mesma coisa. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu quero saber a cor da minha garrafinha. E aí, na hora da audiência, eu vou te perguntar qual que é a cor da minha garrafinha. Você vai estar assim na sua cabeça. Minha garrafinha, a cor da garrafinha da Karina é rosa. Rosa, 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 rosa. Chega na hora da audiência, eu falo assim, silêncio. Eu quero que a testemunha me fale qual que é a cor da minha garrafinha.
E aí o juiz pergunta assim: qual é a cor da tampa da garrafinha? A testemunha tá ali, rosa, 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 rosa. Responde, rosa. Só que o juiz mudou a pergunta. O juiz perguntou qual que é a cor da tampa da garrafinha. A tampa da garrafinha é preta. Tá vendo? O juiz fez uma pegadinha. Por quê? Porque tem muita gente que chega lá pra mentir. Tem muita gente que chega lá com perguntas e respostas decoradas. O juiz sabe disso. Então ele vai mudar sutilmente as perguntas para que a testemunha realmente fale a verdade. E se a testemunha tá ali treinada para mentir, o juiz vai pegar mentira. Então você não tem que ficar decorando, não tem que ficar alimentando, vou te perguntar isso, você vai responder aquilo. Não é isso. Você só tem que falar para a testemunha, mas você vai falar o que aconteceu. As perguntas vão ser sobre o horário que entrou, horário que saiu, mas você pergunta, você responde a pergunta que o juiz fizer para você. Eu vou fazer a pergunta, mas o juiz pode mudar. O que vale é a pergunta do juiz. Você já explica isso para sua testemunha. Muito importante isso. Doutora Adriana, que prazer. Ai, gente, doutora Adriana, assim, boa parte, para não dizer tudo o que eu sei, eu aprendi com ele. Ele é o máximo. Minha gratidão aqui, ó. Um querido. Muito importante mesmo. E as pessoas... Não sei o que acontece. Não, chega na hora, fazem tudo errado. E olha, não é porque não sabe fazer audiência. Porque na hora fica nervoso. Então você tem que controlar seu nervosismo. Aprendi muito com você também. Ah, que generosidade. Tem alguma dúvida? Vocês lembram de alguma situação que vocês passaram de audiência telepresencial que vocês querem compartilhar? Quinta-feira eu volto aqui e aí eu vou falar sobre audiência presencial. Vejo vocês. Até lá!